Vamos elevar nossos pensamentos a Deus para agradecer a mais um dia que estamos aqui e agradecer as oportunidades que nós temos. Que assim seja. Olá, meu nome é Beatriz Ventrela Oliveira, eu sou do Centro Espírita Jesus Nazareno em Itajaí e o mês do Jovem Espírita tem como tema a valorização da vida. E o meu tema de hoje é o autoconhecimento. Antes de começarmos a falar sobre o autoconhecimento, eu gostaria de perguntar para vocês se já se perguntaram o que é o autoconhecimento e o que ela nos traz. Então, o que é o autoconhecimento? Segundo a psicologia, significa o conhecimento de um indivíduo sobre si mesmo. A prática de se conhecer melhor faz com que uma pessoa tenha controle de suas emoções, independente de serem positivas ou não. Mas e no Espiritismo? O autoconhecimento no Espiritismo significa a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis, e até a quem atribuímos nossas emoções e sentimentos, facilitando-nos compreender melhor os que nos rodeiam. Então, o autoconhecimento é nós entendermos e saber como a nossa mente e corpo funcionam, da maneira boa, mas também da maneira ruim. Quais são os benefícios do autoconhecimento? Reagir de forma diferente a certas situações da nossa vida. Perceber como os fatos impactam nos nossos sentimentos e emoções. Descobrir nossa própria vocação, seja ela profissional ou pessoal. Deixar de ter medo das coisas e das pessoas. Sentir mais confiança em si mesmo e nos outros. Sobre isso, o espírito Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma psicografia de Divaldo Franco, nos diz: aquele que se conhece sabe de quais recursos se podem utilizar para o desempenho das tarefas e funções que lhe cumpre executar, aceitando-as como parte do processo existencial no qual está inserido. Essa compreensão dá-lhe dignidade, enriquecendo-o de entusiasmo a cada conquista como perspectiva da próxima vitória. Ou seja, quando nos conhecemos, saberemos como nossos sentimentos e emoções afloram no nosso dia a dia. O desconhecimento de si. As preocupações que nós damos importância, como as opiniões dos outros, aparência, conquista das coisas externas, convívio social e disputas insignificantes, faz com que uma pessoa descuide-se de si mesma e permaneça ignorante de sua realidade profunda. A dependência emocional nos afasta de nós mesmos. O desconhecimento tem um resultado que se resume à perda da própria identidade. A internet faz muito hoje em dia, né? Nós olhamos uma foto de algum famoso ou de uma pessoa que admiramos muito e nos comparamos em todos os aspectos. E isso pode afetar tanto o físico como o mental. Isso causa a depressão, ansiedade e infelicidade.
Joana de Ângeles também fala sobre isso. É necessário um exame profundo e sério, constante do si, da sua constituição, dos objetivos que deve perseguir, dos meios a utilizar, de como encontrar os recursos para lográ-lo. Essa análise tem por meta a autoconscientização, mediante a qual se ampliam as arestas e o curso do rio existencial desliza na direção do mar da paz. Para tanto, é imprescindível o autoexame dos comportamentos mentais, emocionais e físicos sociais. O auto-perdão. O auto-perdão é essencial para uma existência emocional tranquila. Joana de Ângeles diz que o indivíduo tranquilo, porque portador de confiança em si mesmo, não se atormenta quando enfrenta situações novas e desafiadoras, agindo com serenidade, sem a preocupação exagerada de parecer bem, de fazer-se detestado, de eliminar o outro ou se sobrepor-se a ele. É natural e espontâneo, aberto aos relacionamentos interpessoais, respeitador das ideias e condutas do outro, embora não abdicado de suas próprias, nem as mascarando para agradar ou exibindo-as para impô-las. Dialoga com suavidade, emotividade assinalado, aquele que se ouve com algo agradável e duradouro que brinda com contato estabelecido. Ou seja, com a mente tranquila, a sua rotina, humor e qualidade de vida irá mudar. Todos têm o dever de se perdoar, buscando não rescindir no mesmo erro. Qualquer ascensão exige esforço, assim como toda mudança propõe ampliação ou renovação do paradigma. As grandes conquistas da humanidade firmaram-se mediante a superação dos paradigmas tão vigentes, fixando-se pelos valores de que constituíram um caráter propulsionador do progresso. A mudança tem um paradigma aceito por outro decido, produz reações que equivalem ao prazer de preservar os valores estabelecidos nos moldes em que se apresentam, de Joana de Ângeles. Então, o que esse monte de texto quis dizer, né? Que com esforço e vontade de mudar, você consegue se perdoar e assim como se tem anteriormente, a sua vida irá mudar. Pessoas com excesso de autocrítica e sensibilidade à culpabilização têm maior dificuldade em revelar e desculpar os próprios deslizes. Em alguns casos, é como se colocássemos lupas na frente do erro e aumentasse mais e ficasse remoendo aquele sentimento de culpa. Tem a ver também com a autoexigência que praticamos conosco e como encaramos os erros que cometemos. Se errar significa falhar, ser incompetente ou fraco, então fica difícil o perdão para nós mesmos. A culpa assume a função de um autoflagelo, diferente da função positiva de reparação que pode desempenhar. É possível reparar o erro, porque todos nós estamos em evolução. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Porém, nós temos que ter a vontade para mudar. E Deus não está esperando nós com algo para nos castigar, e sim de braços abertos esperando por nós. Seja qual for a gravidade do ato infeliz, é possível repará-lo quando se está disposto a fazê-lo, recobrando o bom humor e alegria de viver. Livro dos Espíritos, questão 919 e 919A. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio na antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Questão 919A. Concebemos toda a sabedoria desses ensinamentos, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual o meio prático de conseguir fazer isto? Santo Agostinho nos ensina: fazia o que fazia quando estava na terra. No fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever e se ninguém tinha o que se queixar de mim. Portanto, pare e reflita. Entenda sua consciência, pois ela é a justiça que te condena quando está confusa. Perceba seus erros e proponha-se repará-los de forma humilde, porém resiliente. Conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo é o verdadeiro desafio da felicidade. A partir de tal conhecimento, compreenderemos nossas falhas e imperfeições, assim como os nossos desejos. Nossas falhas são as imperfeições que nos inclinam às más tendências. Quando passamos a refletir os atos passados, conseguimos observar de forma racional os nossos erros.
O conhecimento de si mesmo proporciona o entendimento de nossas limitações, de nossos medos, assim como de nossas capacidades. Se conhecer é a melhor possibilidade de controlar de forma consciente as nossas escolhas e tomar posse de nossa caminhada futura a fim de alcançar a evolução moral. Então, para adquirir o autoconhecimento, é necessário entender seus desejos e seus limites. O que eu realmente quero, o que contribuirá com a minha evolução e, dentro do livre-arbítrio, quais limites eu posso chegar. Ou seja, o que poderá estar fazendo mal ao meu corpo, ao meu espírito e principalmente ao meu irmão próximo. Conclusão. Independente das críticas e opiniões alheias, e ainda que ninguém nos aprove, teremos o autoconhecimento suficiente para nós mesmos, nos aprovarmos e principalmente nos amarmos. Por fim, gostaria de deixar uma fala de Jesus. Conhecerás a verdade, ela vos libertará. Muito obrigada. Então vamos agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos e que com esse ensinamento que nele nos deixa, paramos e refletimos. Que nós podemos ter o autoconhecimento suficiente para nos aprovarmos e principalmente nos amarmos. Que assim seja.